Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos aqui nessa, nessa minha atividade semanal, esse meu encontro semanal com vocês, falar um pouquinho mais sobre o racismo no esporte, particularmente no futebol. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, senhor Edinaldo Rodrigues, ele deu uma entrevista para o site UOL, é muito forte, dizendo que vai adotar medidas radicais ou tentar adotar medidas radicais para, de uma vez por todas, nós combatermos o racismo ou os atos de injúria racial, mas racismo de uma maneira ampla, né? Como nós falamos no direito, lato sensu, no futebol. Hoje o mundo mudou. Eu que acompanho futebol há mais de 50 anos nos estádios, os jogadores negros sempre foram chamados dos nomes mais ofensivos que você possa imaginar. E felizmente hoje isso diminuiu muito. O que nós estamos vendo são práticas isoladas, em alguns casos, isoladas porque é de um torcedor, fazendo, por exemplo, os argentinos, né, de forma totalmente, sabe, absurda, imitação de macaco se dirigindo a torcedores brasileiros, de clubes brasileiros, torcedores negros, atos de injúria racial praticados por jogadores durante uma disputa de bola. Infelizmente, a nossa sociedade não aceita mais isso. Felizmente mesmo. E nós temos de combater. Se nós queremos ter um país melhor, um mundo melhor, temos de fazer a nossa parte. Como ele diz na entrevista, ou alguém diz ali que foi entrevistado, mas eu creio que foi o presidente, os atos de racismo, eles não estão só no futebol, eles estão na nossa sociedade. Quando uma pessoa negra faz uma coisa errada, as pessoas se xingam e dão adjetivos inomináveis aqui, que eu jamais poderia fazê-lo. E quando uma pessoa branca erra, faz uma comparação com uma pessoa negra. Isso é um absurdo, nós temos de atacar. Bom, mas vamos ficar na nossa seara, que é o futebol. Eu concordo com ele, dou todo o apoio para essa iniciativa. Ele fala, nessa entrevista, o clube perder pontos, e olha que eu sou daqueles que não gosta da punição ao clube por ato de torcedores, mas quando a coisa é tão grave, se há um coletivo de torcedores com atos racistas, esses torcedores, o clube vai pagar por eles. Agora, quando é um torcedor, o clube ajudou a identificar, e esse torcedor vai responder na justiça criminal, eu acho um exagero você punir o clube. Porque, veja, eu vou pegar o clube que tem talvez a maior torcida, ou os dois têm as maiores torcidas aqui no Brasil, Flamengo e Corinthians. São os dois juntos aí, passam, segundo estatísticas, de mais de 70 milhões. Você vai punir 70 milhões por conta de dois malucos mal educados que não tiveram berço e que praticam atos de racismo. Mas o que eu quero comentar, e esse ponto eu discordo do presidente, é quanto à relação de trabalho, porque ele fez uma proposta, ou pelo menos vai fazer uma proposta, ou pelo menos na entrevista ele disse que o jogador que praticar um ato de injúria racial deve ter 1 ano de suspensão, seu contrato suspenso, sem receber, por conta desse ato. Bom, juridicamente, o contrato de trabalho é com o clube, não há como você interferir a CBF na relação de trabalho entre clube e atleta. Se o CBJD for alterado e se colocar uma penalidade no sentido dele não poder atuar durante 1 ano, essa situação será resolvida, se o contrato ficará suspenso ou não, entre o clube e o atleta. Um regulamento de competição não pode avançar nessa relação, porque relação de trabalho é competência da União legislar e muito menos de uma instituição privada que é a CBF. E neste ponto, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 aspectos. Primeiro,
Um atleta que ofende o outro, injúria racial, ele será processado criminalmente. Ele será processado até no cível, se o atleta ofendido quiser fazê-lo, cobrando uma indenização por dano moral. Punir o clube por ato do seu empregado, até acho que não está exagerado. Exagerada é a proposta, a meu ver, do presidente da CBF de querer que a pessoa fique um ano sem trabalhar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz o seguinte, que tanto o respeito à origem, cor, etnia, etc., é um direito fundamental da pessoa humana, da mesma forma que o direito ao trabalho. Então, vamos talvez aumentar a pena no Código Penal para injúria racial, e isso está sendo discutido agora no nosso Congresso Nacional, e na área da punição ao atleta, eu creio que uma suspensão de até 15 partidas para esse atleta já fica de bom tamanho, porque vocês imaginem, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Um atleta que ficar 15 jogos sem atuar, ele perde quase que metade do campeonato. E, na prática, ele não terá mais condições de atuar pelo seu clube, porque a torcida vai ficar contra ele e a sociedade também. Então, vamos deixar essa punição trabalhista lá para o direito penal, para o direito do trabalho. Vamos exigir que a pena para injúria racial ela seja majorada, e aí não é só para o futebol, mas para qualquer pessoa na sociedade que ofenda uma outra pessoa, a indenização no cível e talvez a punição para o clube de se perder pontos, enfim, eu não sei bem nesse ponto o que fazer. O que eu quero deixar claro aqui é que também não dá para impedir a pessoa de trabalhar. Ela vai ser punida criminalmente e o direito ao trabalho dela deve ser mantido, tá bom? Hoje eu me alonguei um pouquinho mais, mas é que o tema é delicado e se fazia necessário. Um abraço a todos e até a próxima semana.